Olá, sou Elinário Silva. Seja bem-vindo à Academia do Cérebro. A Academia do Cérebro surgiu de um olhar sobre você, um olhar sobre as pessoas. Nós observamos que as pessoas carregam um balaio de problemas todos os dias pelas ruas. Um balaio de problemas invisíveis. Quando você vai ao trabalho, quando você vai à escola, quando você vai namorar, quando você vai fazer compra, você leva com você os seus conflitos interior. São muitos problemas. E muitas vezes, na relação com o outro, vem o desequilíbrio, vem o choque, vem as brigas, vem as confusões. E aí, as pessoas falam assim: fulana, eu não te reconheci. Ciclano, eu não te reconheci. Você mudou. Você está transformado. Um dos assuntos mais falados nas redes sociais, nos bares e nas esquinas é o medo, a violência. Você sabe o que é violência? Qual a diferença de agressividade e violência? Aqui na Academia do Cérebro, nós cuidamos disso. Observe, veja lá. O que é agressividade? O que é o ser agressivo e o que é um ser violento? A agressividade é quando uma criança, um bebê, nasce e ela comece a morder o seio da mãe. Aquilo é um ato agressivo, aquilo é um impulso. Impulso todos nós temos. Impulso ocorre com você quando você está no trânsito. Você tem um momento de raiva, de estresse, e você tem um impulso de agressão. É agressividade. Violência é diferente. Violência é o prazer. Eu queria falar com você sobre depressão, melancolia, tristeza. Quando você está chorando, quando você não está dormindo, quando você está comendo muito ou comendo pouco, quando você está por baixo, quando você não tem ânimo. Se você tem esse sintoma, isso é depressão. E como tratar depressão? Em um minuto, eu quero falar com você sobre dois temas que rondam a sua casa: compulsão e paranoia. O que é compulsão? É algo repetitivo, algo contínuo. E muitas vezes as pessoas estão agindo assim. Sexo todo dia, toda hora e todo momento. Isso é compulsão. É sem prazer. Aí não tem prazer. E paranoia? O que seria paranoia? Quando você se sente perseguido. Quando você acha que o mundo é ruim e todo mundo está te perseguindo. Isso é paranoia. Cuida disso. Vem pra cá. Academia do Cérebro. Eu gostaria de falar com você sobre saúde mental. É sabido que existe um percentual muito grande de pessoas que têm dificuldades ou problemas na área mental. As doenças emocionais avançam a cada dia e a cada momento. E como perceber e como buscar ajuda de um terapeuta ou na área médica? Você tem vários profissionais na área da saúde mental. Você pode buscar auxílio de um psiquiatra, onde você vai tomar medicamento. Na área de psicologia, um psicólogo, onde você vai tratar dos problemas. Olá, sou Elinário Silva. Seja bem-vindo à Academia do Cérebro. A Academia do Cérebro surgiu de um olhar sobre você, um olhar sobre as pessoas. Nós observamos que as pessoas carregam um balaio de problemas todos os dias pelas ruas. Um balaio de problemas invisíveis. Quando você vai ao trabalho, quando você vai à escola, quando você vai namorar, quando você vai fazer compra, você leva com você os seus conflitos interior. São muitos problemas. E muitas vezes, na relação com o outro, vem o desequilíbrio, vem o choque, vem as brigas, vem as confusões. E aí, as pessoas falam assim:
Fulana, eu não te reconheci. Ciclano, eu não te reconheci. Você mudou. Você está transformado. Um dos assuntos mais falados nas redes sociais, nos bares e nas esquinas é o medo, a violência. Você sabe o que é violência? Qual a diferença de agressividade e violência? Aqui na Academia do Cérebro, nós cuidamos disso. Observe, veja lá. O que é agressividade? O que é o ser agressivo e o que é um ser violento? A agressividade é quando uma criança, um bebê, nasce e ela comece a morder o seio da mãe. Aquilo é um ato agressivo, aquilo é um impulso. Impulso todos nós temos. Impulso ocorre com você quando você está no trânsito. Você tem um momento de raiva, de estresse, e você tem um impulso de agressão. É agressividade. Violência é diferente. Violência é o prazer. Eu queria falar com você sobre depressão, melancolia, tristeza. Quando você está chorando, quando você não está dormindo, quando você está comendo muito ou comendo pouco, quando você está por baixo, quando você não tem ânimo. Se você tem esse sintoma, isso é depressão. E como tratar Em um minuto, eu quero falar com você sobre 2 temas que rondam a sua casa: compulsão e paranoia. O que é compulsão? É algo repetitivo, algo contínuo. E muitas vezes as pessoas estão agindo assim. Sexo todo dia, toda hora e todo momento. Isso é compulsão. É sem prazer. Aí não tem prazer. E paranoia? O que seria paranoia? Quando você se sente perseguido. Quando você acha que o mundo é ruim e todo mundo está te perseguindo. Isso é paranoia. Cuida disso. Vem pra cá. Academia do Cérebro. Eu gostaria de falar com você sobre saúde mental. É sabido que existe um percentual muito grande de pessoas que têm dificuldades ou problemas na área mental. As doenças emocionais avançam a cada dia e a cada momento. E como perceber e como buscar ajuda de um terapeuta ou na área médica? Você tem vários profissionais na área da saúde mental. Você pode buscar auxílio de um psiquiatra, onde você vai tomar medicamento. Na área de psicologia, um psicólogo, onde você vai tratar dos problemas atuais, dos problemas que lhe incomodam. Você vai buscar um psicanalista, onde a base é por que aquilo aconteceu, onde serão decifrados os seus sonhos, os seus medos e as suas fobias. E você busca também uma área mais clínica, é o neurologista, onde você vai realizar alguns tipos de exames, porque o seu problema é neurológico. É preciso investigar. É preciso buscar alternativa. Busca também uma terapia. Hoje as pessoas estão fugindo da terapia porque querem resultados imediatos. Ou seja, querem medicamento. E o medicamento, por si só, não resolve. Lembre-se que as fobias são doenças da alma. A saúde mental tem trazido vários diagnósticos para a população. Entre esses está o borderline, quando alguém está na situação limítrofe, quando alguém está, vamos falar numa linguagem popular, beirando a loucura. E quais são os sintomas que faz com que a classe médica ou as pessoas que cuidam da saúde mental possa dar esse diagnóstico? Entre esses, nós podemos observar que muitas vezes ocorrem, até entre os adolescentes, o corte. As pessoas se cortam, se mutilam, cortam os braços, cortam as pernas e a mãe ou o pai não identifica isso. Outro
fator que deve ser observado é quando muitas vezes esse jovem ou esse adulto está envolvido em alcoolismo ou em droga. Também o lado sexual também deve ser observado. E também, nessa pessoa que tem borderline, há também a questão da visão, o visual dela. Ela muda completamente porque tem muito delírio. As pessoas começam a observar coisas que não existem. O delírio é algo importante para observar nas pessoas que têm o borderline. Então, cuidado, olha para o teu filho, olha para a tua filha, observa o outro. Se ele tem sintomas, ele pode estar com borderline. Procure um profissional para cuidar disso. Quando e o que vamos aprender? Quem decide são as emoções. A mente é construída pela linguagem. Sem a linguagem não existe mente. Tem gente que fala assim, mas quando eu rezo, mais assombração me aparece. Que já tentou de tudo e nada deu certo. Tomou remédio, fez terapia, foi para todo lugar, mas nada aconteceu. Por isso, desenvolvi um método aqui na Academia do Cérebro, onde atendo na clínica, que vai mudar a tua vida. Vamos falar hoje sobre síndrome do pânico. Primeiro vem a ansiedade. A pessoa está ansiosa, tem crise de ansiedade e aparecem as fobias, que se transformam em síndrome do pânico. Você tem a sensação que vai morrer, começa a faltar respiração, batimento cardíaco acelerado, começa a suar, começa a ter medo de elevador, começa a ter medo de várias coisas. Aí você está com síndrome do pânico. Você corre e vai buscar atendimento médico, porque você é uma sensação terrível, uma sensação que vai morrer. Como sair desse síndrome do pânico? Vou lhe dar uma dica em apenas alguns segundos. Se você tem um síndrome do pânico, se você tem fobia nesse grau, você vai pegar o seu dedo, porque uma das coisas que vai acontecer é que vai atingir o sistema respiratório. Você pega o seu dedo e sopra. Sopra a vela e cheira a flor. Sopra, cheira, sopra, cheira, sopra, cheira. Com menos de 1 minuto, essa crise do síndrome do pânico ou da ansiedade vai deixar você estabilizado. Não é cura, mas é uma metodologia para deixar você mais tranquilo. Olá, sou Elinário Silva. Seja bem-vindo à Academia do Cérebro. A Academia do Cérebro surgiu de um olhar sobre você, um olhar sobre as pessoas. Nós observamos
que as pessoas carregam um balaio de problema todos os dias pelas ruas. Um balaio de problemas invisíveis. Quando você vai ao trabalho, quando você vai à escola, quando você vai namorar, quando você vai fazer compra, você leva com você os seus conflitos interior. São muitos problemas. E muitas vezes, na relação com o outro, vem o desequilíbrio, vem o choque, vem as brigas, vem as confusões. E aí, as pessoas falam assim: fulana, eu não te reconheci. Ciclano, eu não te reconheci. Você mudou. Você está transformado. Um dos assuntos mais falados nas redes sociais, nos bares e nas esquinas, é o medo. A violência. Você sabe o que é violência? Qual a diferença de agressividade e violência? Aqui na Academia do Cérebro, nós cuidamos disso. Observe. Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Já estamos ao vivo pela 103,3, já estamos ao vivo pela 96,3, também pela Rede Cristã Brasil FM, pelo site redecristãbrasil.com.br, também pelo iOS, Rede Cristã Brasil no Radiosnet, e estamos também já em cadeia com a 103,3 para mais uma edição ao vivo do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Graças a Deus vem se recuperando aí de um procedimento cirúrgico. Tá tudo bem, graças a Deus, como dissemos, nada grave. E bom dia, doutor Edinásio. Bem-vindo a mais uma edição do programa que é seu, né? O programa No Divã, com ele mesmo, o terapeuta Edinásio Silva, nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil FM, para a Academia do Cérebro, com o terapeuta Edinásio Silva, com um tema muito interessante hoje, um tema muito bacana, muito oportuno hoje. O doutor Edinásio vai estar abordando que, no ponto de vista, o ponto de vista dele, como você vai perceber aí no tema, não sabemos para onde estamos indo. A gente está observando um frenesi de neurose, um frenesi de fobias, um frenesi de ansiedade, um frenesi de muitas outras patologias emocionais. E hoje, programa voltando ao vivo com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã para a Academia do Cérebro, mais uma edição do programa No Divã, com ele mesmo, terapeuta Edinásio Silva. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor Mário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo através dos aplicativos. Essa parada e hoje vamos continuar. E o que me chama a atenção é que o mundo está cada vez mais complexo. Há uma complicação muito grande, uma incerteza muito grande. Segundo relatos, 90% dos casos de ansiedade, estresse e depressão foi aumentado nesse período da pandemia. 90%. Se o Brasil já é o primeiro país do mundo em ansiedade, o segundo em síndrome do pânico, imagina agora. Não tem como perder mais o primeiro lugar. Então, uma crise absoluta do que está acontecendo com a humanidade. Então, eu queria fazer aqui alguns comentários para que os ouvintes pudessem participar. Porque sem a participação deles, sem a sua participação, não há sentido do programa continuar. Então, eu ultimamente
estou atento aos noticiários, às entrevistas de TVs, e uma coisa interessante, que pelo menos que eu saiba, essa frase, saúde emocional, como nós colocamos no programa Fala Meu Amigo. Isso. Até era saúde mental. Então vamos colocar saúde emocional, que engloba todas as coisas. E, a minha surpresa, eu vi ontem um grande filósofo brasileiro, em uma das televisões potentes do Brasil, falando sobre saúde emocional. E eu fiquei espantado com o tema usado pelo filósofo falando de saúde emocional. Não é a praia dele, mas ele falou lá o que ele acha de saúde emocional. Não estou aqui criticando, estou apenas falando que a gente saiu na frente. Se você for buscar o conteúdo da fala desse grande filósofo, você vai ver que nós estamos aqui na beirada aí, estamos juntos, né? Nesse linguajar e nesse conteúdo. E outra coisa também me chamou atenção, hoje pela manhã eu ligo a televisão, estava lá, numa grande televisão brasileira lá, uma terapeuta de Brasília falando. É isso. Eu nunca vi essa televisão botando terapeuta. Agora já botou terapeuta? Então, estão nos copiando, né? É aquilo que eu havia dito há algumas semanas atrás, não sei se o senhor lembra, né? Eu disse que a Rede Cristã, junto com a Academia do Cérebro, o senhor, estamos fazendo escola, porque, na verdade, nós saímos na ponta disso, né? A sua proposta de tornar, inclusive, a psicanálise acessível, popular, uma linguagem científica que o senhor traz o sinônimo do termo científico para a linguagem popular, tornar-se compreendido, tornar-se compreensível e acessível essa ciência, essa ferramenta exatamente para a redução de danos, exatamente uma terapia para essas pessoas, uma abordagem terapêutica, né, para os que estão sendo aí vitimados cada vez mais, inclusive mais ainda agora, como o senhor mesmo pontuou, por causa dessa pandemia, por causa dessa síndrome viral que tem gerado um frenesi de neuroses, de fobia, de ansiedade, de depressão, mantendo o Brasil em destaque na ponta, no ranking, né, como um primeiro país, que é um pacote de tudo isso, que só faz aumentar. Então o senhor está de parabéns. Obrigado, pastor Mário. Eu estava vendo também um filme chamado, um filme antigo, eu acho, A Grande Jogada. E era a história de um homem que teve 3 filhos, uma filha e 2 filhos. E os 2 filhos, um foi ser cardiologista, famoso, e o outro professor universitário. E a filha foi ser jogadora de poker, de baralho, de carteado, e ficou por aí fora fazendo tudo isso. E no final do fracasso dela, ela encontra com o pai, e o pai é um grande terapeuta. Ele disse: eu sou um terapeuta muito caro, e vou dizer a você agora tudo que aconteceu na sua vida com 3 perguntas. E com 3 perguntas ele matou toda a charada da filha dele. Por que a filha dele ficou perdida na vida, em bastante busca? Por quê? Porque ela teve um trauma na infância. Esse trauma na infância permeou toda a história da vida dela. Exatamente isso que nós estamos cuidando aqui. Nós estamos levando ao cidadão, às pessoas, que remédio não cura a alma. Então, muita gente tem buscado remédio, e remédio não cura a alma. Remédio pode curar problema cardíaco, problema ocular, pulmonar, mas as suas inquietações, a sua falta de felicidade, o remédio não vai curar, não. Você pode até tomar umas dosagens aí de vinho, de uísque, de cachaça, e ouvir um carteado aí de Marília Mendonça, vai chorar um bocado, vai cair no chão e depois vai ficar do mesmo jeito. O mesmo sujeito maltratado, o mesmo sujeito sem felicidade. Então, a ideia hoje é: para onde estamos indo? Desde que indo lá para a antropologia, ou indo para a história, a gente percebe que, no princípio, existiam as tribos. O homem, ele se agrupou. O homem não vive só. As pessoas não vivem só. As pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro, querem ficar ricas, querem comprar brincos, sapatos, camisas, paletóis, perfume, para se exibir para o outro. Ninguém vai querer essa história, não, eu vou querer o dinheiro
eu vou comprar as coisas para mim, mentira, para se exibir para o outro. Então, um homem quer se exibir para o outro. Ele não fica só nunca. Ele quer grandes mansões, grande tapete, e tapetes caros, e móveis belíssimos, para que as pessoas vejam. Não é para que ninguém não veja, não. Eu lembro agora que um amigo meu me falou que ele comprou um carro novo, né? Na cidade pequena daqui, comprou um carro e o pai dele colocou pelica escura no carro. Aí ele disse, papai, vamos andar com os vidros abertos? Meu filho, para que andar com vidros abertos? Poxa, papai, quem vai saber que a gente está no carro? Então, as pessoas querem se exibir, né? Todos nós, eu quero me exibir, você quer se exibir, todo mundo quer se exibir. Quem não quer se exibir já morreu. Então, nós somos exibicionistas. Então, e o exibicionismo é mostrar poder, mostrar que tem força, mostrar que tem o controle, né? É ser o imã que atrai, o atrativo. No início, essas tribos, elas se separavam, então existiam várias tribos, até hoje existem, né? Até hoje existem várias tribos. Então essas tribos que nunca deixaram de existir, as tribos estão nas igrejas, né? Quantas tribos existem nas igrejas, né? Uhum. Cada igreja é uma tribo. Isso. Cada uma quer ser melhor que a outra. Os times de futebol, né? E aí por aí vai, né? As escolas são tribos. E naquelas tribos, cada tribo queria ser maior que a outra. Queria estar mais equipada, mais ferramentadas, caçando mais, acumulando mais. E aí disputando também espaço e brigando entre si. Se duelando, né? Para ser superior à outra. A supremacia dominava. E também entre os animais selvagens também fazem isso. Cada animal tem suas tribos e compete entre si. Então, essa evolução, eu tenho dificuldade nesse negócio de usar esse aparelho aqui. Uhum. Então, essa dificuldade, ela vem evoluindo no mundo inteiro. Desde que o mundo, como falam na linguagem popular, desde que o mundo é mundo. Então, as pessoas, nesse relacionamento, as pessoas têm dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque existe uma insatisfação muito grande comigo mesmo. Cada pessoa que está ouvindo é insatisfeita consigo mesmo. Eu sou feliz, eu sou... Uma grande mentira. Uma grande mentira. Ninguém encontrou a felicidade ainda, eterna. Não sei se aqueles que morreram encontraram. Os vivos já encontraram. Porque eu estou na igreja, eu estou no centro de macumba, eu estou no espiritismo, eu estou na universidade, eu sou plenamente feliz. A afirmação não é verdadeira. Uhum. É fake news. Então, existe uma insatisfação do ser humano com ele mesmo. Isso no nascedouro, quando... E aí, pode ser, não é? Esse jardim do Éden, dentro da barriga da mãe, dentro do útero lá, ele nem tinha satisfação toda, ele tinha tudo e não tinha satisfação. Porque havia o mundo exterior, era perturbador para aquele feto, para aquela criança que está ali dentro. O mundo exterior perturba. As reações da mãe perturbam aquela criança e vai definir o perfil daquela criança que está ali. E aquela criança nasce, né? Ela nasce e eu nasci, ela tem o primeiro trauma. Porque quando é cortado o cordão umbilical, ela fica sem oxigênio. E vai entrar dentro dela um ar que ela jamais tinha percebido. E ela começa a gritar, e começa a espernear, e começa a chorar. E quem lá não grita morreu, né? Então por isso que o médico dá aquela tapela dele, tapinha. E aí, daí em diante, surgem as necessidades dessa criança. E ela vai em busca, teoricamente, dessas necessidades. E essa relação, começa a relação dela com o outro, mas sem muito desejo, sem muita pulsão. E aí surgem as pulsões,
que nós falamos tanto, essas pulsões que surgem, a energia que surge uma energia, e essa energia que nós chamamos de vitalidade, pessoa que tem baixa vitalidade, que tem pouca vitalidade, essa energia sexual, você observa, tem gente que é completamente aos avessos, completamente alheio a tudo, né? Morto nas paradas, como falam na linguagem popular. Então, tem baixa energia, né? Essa pulsão é pulsão de morte, são pessoas que estão para baixo, pessoas que estão para depressão, né? para essa coisa, esse mal do século, pessoas que estão pensando em morrer, pessoas que estão pensando em se esconder, pessoas que não sabem botar a cara, pessoas envergonhadas, pessoas cismadas, e aí surge tudo isso. E aí, como conviver com essas pessoas? Porque eu olho no espelho e eu suponho que eu não tenho defeito. Eu tenho satisfação, mas suponho que eu não tenho defeito. E aí eu quero enquadrar o outro, que o outro seja igual a mim. E aí começa a grande confusão. E aí, essas relações, para se acomodar, há uma complicação muito grande das relações, essas relações. Parece que elas se acomodem, né? Para que o outro entenda o outro, para que o outro se encaixe no jogo do outro, para que exista essa satisfação plena, que fica complicado de existir. E aí a histeria é uma coisa muito evidente nisso aí, porque nessa histeria que existe, e nós falamos aqui na histeria coletiva, né? Essa histeria é a relação desse histérico com objeto de desejo. Então esse histérico ele se acha meio prostituto, né? As pessoas se aproveitam dele. Então a mulher histérica, ela pode ter relação com o marido todo dia, toda hora, mas ela se sente uma prostituta, ela não se sente amada. Não tem um amor aí para ela. O amor pouco importa, e o prazer também não existe. Ela esperneia, ela grita, ela chora, ela faz todo aquele carnaval, e o homem também. E eu falo do homem também. E não falo só nas relações sexuais, faço na relação do trabalho, na relação da profissão, né? Na profissão do pastoreado, na profissão do conjunto, na profissão dos cantores, né? Em todas as profissões. Então, para onde estamos indo? Que é o tema de hoje. Para onde estamos indo? Qual o propósito que você imagina? Qual o seu papel aqui? Aí eu tenho aí várias respostas que irão me dar, cada um do seu ponto de vista, das suas crenças. Cada crença tem um ponto de vista. Cada crença vai falar alguma coisa que nem ele tem certeza. E aí eu quero levar um pouco para o caminho religioso, e eu estava falando com uma irmã minha, e aí uma irmã minha, ela se acha muito puritana, né? Se eu ver no programa agora, ela vai me xingar. Então, puritana, então ela toma todos os cuidados para parecer santa, e uma outra irmã não tão assim. E aí eu disse, imagine se as duas se encontrarem lá no paraíso. Aí a santa não gostou muito não, porque a santa é merecedora, a outra não é. Então, cada um tem suas crenças, né? Cada um acha a coisa de um jeito, a forma de um jeito. Então, eu quero esse debate é um debate interessante, é um debate onde qualquer pessoa pode participar da forma que quiser, porque todo mundo pode contribuir, e eu aprendo muito aqui com as perguntas, com as respostas. A gente está trocando informação. Entre os cursos que eu fiz administração de empresas. Na teoria da administração de empresa, a teoria de Taylor e Fayol, eles dizem que no processo produtivo todo mundo é importante. Então, eu não lembro agora se foi Taylor ou Fayol, que estava numa indústria
e lá tinha paralisado as máquinas, e eles não tinham, a engenharia não tinha conseguido encontrar solução. Aí estavam os maus técnicos lá, engenharia, e nada resolvia. Chamaram um operário sem instruções maiores, sem as instruções maiores. Esse operário foi lá e deu a solução ao problema. Então, todo mundo é importante. Não importa se você estudou, se você não estudou. Não importa que você é gente, que você está nesse planeta, você tem um papel para desempenhar nesse planeta, um papel de participativo, um papel... E se você não existisse, o outro não existia. Os intelectuais só existem porque o não intelectual existe. Para que intelectual com intelectual? Ia fazer o quê? Ter cacete, porrada, cacetada. Não ia ter nada. Então, para que médico sem paciente? Para que terapeuta sem paciente? Para que advogado sem cliente? Para que pastor sem rebanho? Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Por que estamos aqui? Para onde vamos? E o que está acontecendo no mundo é coisa nunca vista. Eu estava ouvindo uma entrevista do ex-ministro ontem, médico responsável. Ele disse, olha, a coisa mais grave do que se pensa em relação ao vírus que está por aí. Então, todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo, vendo, já ouviu falar de alguém que morreu, ou alguém da família que morreu, ou alguém que foi infectado. Então, isso é real. E aí surge o medo. Porque o medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Porque há uma incerteza. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tenho medo de morrer. Mentira. Porque quando está na beira da morte, Deus me salve, Deus me deixa aqui um pouco. Tem medo de morrer. Então, eu não estou levando só para o lado espiritual, mas lado geral. Então, estou mostrando porque todo mundo tem medo de morrer. Até Jesus, né? Na hora da morte, ele disse, Senhor, se possível for, afaste de mim esse caso, dá o sofrimento que era tanto. Então, quem é morto, quem é vivo? Porque ali ele era humano. Humano, ele tem medo. Humano. Ele olha para o lado, olha para o outro, e quando se vê só, sente um vazio. E às vezes, nós estamos rodeados de pessoas, estamos sós. Há um vazio imenso dentro de nós. E busca-se resposta, e busca a ciência, e busca a religião, e ora, e jejua, e pula para cá, e pula para lá, e vai para aqui, e toma remédio, e nada. O Brasil continua. Continua. Então, você que está do outro lado, você que pode interagir com a gente agora, pode nesse momento entrar e a gente começar um debate. Hoje é um programa informal para que possamos falar sobre tudo isso. Falar desse homem, dessa pessoa que está aqui na Terra, que está se duelando um com o outro, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Pisou no calo, acabou a amizade. Acabou a amizade. Essa forma que nós temos, esse gênio que nós temos, né, bem popular, né, essa pulsão que nós temos de confrontar tudo que não satisfaz. Então, pastor Amaro, ouvintes, estou aqui para iniciar esse debate. Doutor Dinácio, lembrando aos nossos ouvintes, né, da 103,3, da 96,3, o pessoal que nos ouve aí, Mostardinha, Mangueira, Bongi, Afogados, Imbiribeira, Caxangá, Jardim São Paulo, quem nos ouve também pela 103,3 de Boa Viagem a Igaraçu, compreendendo as cidades de Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e Carpina,
que pode interagir ligando para o telefone, que também é o WhatsApp, 98720-4989. Se porventura optar para ligar pelo Zap, podem fazê-lo, 98720-4989. Pode ligar, mandar uma mensagem de texto ou áudio, que aí eu repasso a pergunta para o doutor Edinásio. Você que também está nos ouvindo pelo aplicativo Rede Cristã Brasil FM no Play Store ou pelo Radiosnet, dizendo aqui uma informação muito boa, que entre as milhares de rádios web, a Rede Cristã está entre as primeiras 70 rádios no Radiosnet, entre milhares de rádios que nós temos nesse aplicativo. E também pelo site, você que está nos ouvindo pelo redecristãbrasil.com.br, e no Facebook, Acorda Bênção. No Facebook, Acorda Bênção, que pode interagir com o terapeuta Edinásio Silva, fazendo as suas perguntas para ele. Mais uma pergunta do interlocutor, doutor Edinásio. É necessário a pessoa viver uma amarga experiência para refletir sobre isso? Sobre para onde ela está indo? É necessário ela viver uma experiência amarga? Quem não vive experiência amarga nunca nasceu. Ou é louco. Um dos dois, né? Ou nunca nasceu ou é louco. Já nasceu louco, né? Então, a grande pergunta hoje é se vamos sair dessa pandemia melhor ou pior. Pior. Vamos sair mais doentes. Vamos sair mais complicado, mais liso, mais quebrado. Agora, existe um poder de reconstrução. O homem, o nosso cérebro, ele tem o poder de renovação, né? Ele se renova a cada momento. As células se renovam. Existem novas células, comprovado hoje, novos neurônios. Então, essa plasticidade que o cérebro tem hoje, que foi descoberta pela neurociência, faz com que você possa sair de uma situação melhor. Mas isso tem que ter aprendizagem. O aprendizado. Existe uma teoria sobre o aprendizado que diz que o aprendizado, o elo dele, ele se inicia pela angústia ou pela dor. Pela alguma experiência. Não existe aprendizagem sem experiência. Tem que ter experiência na aprendizagem para você mudar de comportamento. Então, uns ficarão mais prisioneiros do trauma e o outro talvez possa se libertar do trauma. Embora que todo trauma deve ser tratado. Todo trauma deve ser tratado. Senão, esse trauma não se trata com remédio. A grande questão do trauma é o meu desejo. É o meu objeto de desejo que eu, às vezes, um terapeuta estava falando e disse que uma moça tinha uma relação com um rapaz virtual, morava na cidade, morava na outra. E, fim de semana, os dois se encontravam. No meio da semana era uma saudade imensa, um amor imenso. E quando se encontravam, o amor acabava. E ela já ficava pensando para ir embora no domingo. E quando ele voltasse na outra semana, até lá o amor continuava. Então, às vezes, você compra um carro, ganha uma roupa nova, queria, e quando compra, murchou. A grande questão é essa. Essa relação com esse objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa. Muito bem. O WhatsApp está liberado, 98720-4989, para as suas perguntas ao terapeuta Edinásio Silva. Sobre a questão de para onde estamos indo, doutor Edinásio, já que o senhor falou que é um programa à vontade livre, né? As pessoas, obviamente, têm as suas crenças. A pergunta que está chegando aqui é sobre esse está indo.
está relacionado à eternidade ou ao âmbito social, moral e econômico? Todas as coisas juntas. Embora que o que ele está dizendo aí? É o prazer, é o êxtase, é a plenitude. A plenitude. Então, essas crenças que nós temos podem ser uma grande ilusão. Vamos imaginar, vamos supor aqui, que o paraíso não exista. E aí? Se o paraíso não existir? Ah, mas a Bíblia diz, sim, e se não existir? Como é que fica? Esse paraíso que se fala, né? Então, se você quer puxar para a área teológica, você acredita mesmo que o céu tem rua de ouro, muro de jaspe, tem pérola, tem não sei o quê? Você quer para quê lá? Você vai comprar e vender o quê lá? O paraíso. Com esse negócio todo aí. Você acredita que é isso mesmo? Então, a gente acredita, né? Eu já ouvi um próprio irmão evangélico dizer que o céu seria muito monótono se for para estar lá só louvando a Deus. Eu já ouvi um irmão evangélico dizer isso e já ouvi pessoas dizerem não querer ir para o céu agora, não querer ir para o céu agora, querer primeiro casar. Eu já ouvi uma pessoa com uma enfermidade terminal no seio, né, pedir a mim para que eu orasse por ela, para que ela não morresse, porque ela não queria ir para o céu, ela queria ficar na terra, para estar participando do coral da igreja dela. Então, há muito antagonismo, né, nas pessoas com relação a isso. Há muito conflito nas pessoas com relação a isso, né? Parece que não acreditam, na verdade, muito no céu. Se é tão dito que o céu é um lugar de gozo, de paz, maravilhoso, e ainda tem gente que não quer ir para lá e com pressa, porque, assim, se eu sei que a Academia do Cérebro é um ambiente onde eu vou aprender muito, vou fazer novas amizades, conhecer gente boa, vou crescer intelectualmente, vou crescer em todos os sentidos e aspectos, a minha vontade é de sair correndo para a Academia do Cérebro. Então, se o céu é desenhado, essa coisa toda de maravilhosa, e não querer ir para lá, isso é um conflito, né? Como lidar com essa coisa do bom indesejável? Não, isso aí foi a constituição psíquica da pessoa, né? A constituição psíquica da pessoa é a relação com esse objeto ou com esse fim. É uma relação conflitante, é uma relação de não crença, né? A crença dela não está firmada nessa lenda. O que é crença? É uma lenda. É ilusão. Crença é ilusão. Você não viu? Você não viu no pé, é ilusão, não é real. Se não é real, é ilusão. Ah, você quer dizer que o céu é ilusão? Só vai deixar de ser ilusão quando for para lá e ver. Até então é ilusão. É ilusão que eu acredito, que eu creio. Mas não quer dizer que exista. Como o espírita acha que vai reencarnar. Isso. Né? Ele acha que vai reencarnar. Então, é meio complicado, né? Então, não quero aqui trazer o debate para linha de crenças. Eu acredito que está ali escrito na Bíblia. Eu acredito que tem o céu. Mas na ciência, o céu pega um foguete e vai para o céu. Onde é que está o céu? Onde é que está o céu? O céu não é físico. Você não encontra o céu. Você encontra a Terra. Encontra Marte, encontra a Lua. Mas o céu você não encontra. Então, o que é que a Bíblia diz? Que a gente deve ter conhecimento. Deus não quer enganar ninguém. Jesus veio à Terra, Jesus é real. Jesus não era lenda, não, é real. Ele esteve na Terra. Ele ressuscitou entre os mortos. Ele fez milagre. E quem crer nele faz milagre. Mais do que ele. Assim diz a palavra dele e assim tem sido feito. Isso é real. Isso é real. Por isso que Tomé disse, olha, se eu não tocar em Jesus, eu não sei se ele está vivo. Tomé disse isso.
Tomé quis ter certeza, e há muita gente contesta Tomé. Não, está certíssimo ele. Ele que vê. Tem gente que é assim. Tem gente que acredita no que dizem. Tem gente que só acredita naquilo que vê. Então, são constituições de pessoas, pessoas diferentes. Nós somos seres diferentes, que nessa diferença devia se juntar para um bem comum. Deus criou a terra, Deus criou o mundo. Então vamos nessa teoria, Deus criou a terra, criou o mundo. Então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com a humanidade, para conduzir essa humanidade para algum lugar. Então o que é que acontece com a gente hoje? Nós estamos no deserto, né? Dando volta no deserto. Dando volta. E o que aconteceu no deserto? Muita briga, muita confusão, muita intriga. É exatamente isso que está acontecendo na humanidade hoje. Estamos dando volta no deserto. Está havendo uma incongruência nas informações, divergências políticas e divergências de mídia. A população ela está num fogo cruzado. Isso define o destino da população, especialmente brasileira? Sim, o Brasil é uma nação diferente das outras, né? Não para melhor. Não para melhor. Mas o Brasil é um país rico, é um país grande. Não é só o Brasil, não. Não é só o Brasil, não. A Rússia é muito maior do que o Brasil. Os Estados Unidos é muito maior que o Brasil na parte de extensão. Então não é só o Brasil, não. Né? Riquezas dizem que ele tem muito, mas cadê? Onde é que está essa riqueza? Chegou à sua mesa essa riqueza? A nação é rica quando a população é rica. Quando a população é miserável, a nação é miserável. Um economista, eu não sei se é economista, mas um grande pesquisador, estava me dizendo que de toda a riqueza, escuta só, toda a riqueza produzida no Brasil, toda a riqueza, só 3% da riqueza é consumo. Ou seja, vamos supor que toda a riqueza do Brasil fosse 10 mil reais. 10 mil reais. Então, só 3% de 10 mil reais era consumido no país. O resto, ninguém sabe onde está. Ou seja, é uma nação de faminto. É uma nação de pessoas que não têm nada. Você vê países menores como Holanda, como Espanha, dominando as grandes fortunas mundiais. Os grandes bilionários estão lá. Aqui você conta no dedo dos bilionários. Tem muita gente metida, né? Bilionários não. Bilionários não estão aqui, estão fora do Brasil. Então, nós somos um país, se o dinheiro não chega à mesa do povo. Então, o que acontece hoje, a questão do Brasil hoje, é que, como nós falamos aqui, que o Brasil é um país, o primeiro país de ansiedade do mundo. Então, olha, se o Brasil é o primeiro ansiedade do mundo, o ansioso está onde? Ele está aqui, ele está aí, ele está em Brasília, ele está fora de Brasília, ele está em todo lugar, não é? Então, qual é a característica do ansioso? O ansioso, ele primeiro é inquieto. Ele vai sentir no seu corpo coisas que não existem. Dores, dor de cabeça, palpitação, angústia, dor no pulmão, vai sentir suar frio, batimento cardíaco acelerado e vai também idealizar coisas que não existem. Ter medo daquilo, medo de esquina, medo de escuro, para chegar ao estado de fobia. Então, o ansioso é isso. Então, imagine um ansioso, que é a maioria da população que é ansiosa, que está ansiosa ou é ansiosa. Essa maioria da população, a maioria da população, ela está no meio disso tudo. Então, como ela se comporta? Então, os próprios líderes, eles são ansiosos também. Então, sem aqui querer separar, juntando tudo, sem separar aí os esquizofrênicos, os psicopatas, né? Os psicóticos, os depressivos, estou falando sociedade, os depressivos que estão nesse meio, que inclusive
são pessoas que nos controlam. Eu falei aqui em tribos. Então, imagina um líder de uma tribo dessa, ser um líder perverso, ser um psicopata. Então, quanto pior para ele, melhor. Quanto mais medo para ele, melhor. Né? Então, existe briga da mídia e briga da política. Quem está certo? Aí tem que ter serenidade, tem que ter instrumento de avaliação. Como é que você separa as coisas? Como é que você vai, quando eu era pequeno, minha mãe catava feijão, separar o feijão, catar o feijão, tirar a sujeira do feijão. Então você tem que usar as mãos para isso. Então, para você buscar uma verdade, a sua verdade, você tem que ter instrumento. E qual é o instrumento que tem hoje? São os fake news. Eu vejo amigos meus mandando fake news para cima e para baixo, porque não sabe mais o que é verdade, está confuso. Eles estão confusos. A população está confusa. No meio de uma guerra, não se constrói prédios. Ok? Uma pergunta chegando aqui pelo WhatsApp. O que define o meu destino? A minha crença ou algum paradigma? Não, o destino da pessoa, quem vai definir, são os atos que ela comete durante a vida inteira. A crença pode dar você para um buraco. Crença é ilusão. Crença é ilusão, gente. Você pode ter sua crença, mas crença é ilusão. Crença funda. Não estou falando crença em Deus, estou falando crença funda. Então, vai depender do seu equilíbrio psíquico, egóico, de como você foi gerada, de como você foi constituída, das suas pulsões, da sua relação pelo objeto, dessa relação, desse contato, da sua satisfação. A sua satisfação é importante. Como você se realiza, satisfaz. Se você não satisfaz, não se realiza, fica inquieto, fica nervoso. Você busca outra coisa. Existem pessoas que estão no deserto o tempo inteiro, buscando afeto, buscando carinho, buscando amor. Quantas mulheres estão hoje em casa dizendo, meu marido não me ama, ele não me quer, ele não me dá atenção, não me dá ouvido. Quanto marido diz assim, a minha mulher não está com nada comigo, eu vou buscar outra. Quanto filho diz assim, eu quero buscar um pai porque eu não tenho pai. Então, e às vezes tem, e às vezes até tem, mas não enxerga. Somos cegos e surdos nesse mundo. E é preciso que haja uma observação melhor em relação a isso. Eu sugiro aos governos que abram em cada esquina postos para atendimento de saúde emocional, para que as pessoas possam sair de lá mais aliviadas. As pessoas não precisam de remédio, as pessoas não precisam de dinheiro, precisam de saúde emocional. Porque através do equilíbrio emocional, as pessoas terão uma saúde melhor e buscarão dinheiro e serão mais felizes. Doutor Inácio, eu vi uma pergunta de um ouvinte nosso em Gravatá. Eita, terra boa, saudade, esse friozinho em Gravatá, hein? Deu saudade agora de Gravatá. O irmão pergunta, o irmão diz, eu gostaria de saber o que fazer com a minha ansiedade, que fico até sem ar e querendo sair de onde eu estou, que não consigo nem orar onde estou. E olha que ele está em Gravatá, viu? Pense no céu, na terra. Para o ansioso, para o depressivo, não existe lugar, né? Para ninguém existe lugar, né? O lugar está dentro de nós. O lugar não é exterior, o lugar é interior. O lugar não é exterior, o lugar é interior. Mas aí como é que ele faz para eu vou dizer a ansiedade dele? Então, amigo, primeiro o estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida. Você deve ter uma rotina que levou a essa depressão. Então você está insatisfeito com você mesmo. Satisfeito com tudo. Você pode até achar que não, mas está satisfeito com tudo. Então, mudar hábitos. Então, essa ansiedade, ela pode ter várias origens. Mas, vamos lá. Primeiro, fazer exercícios alternados. Caminhadas de manhã, hora de tarde. Eu sei endoidar o seu cérebro. De manhã, de tarde, de noite.
fazer caminhadas, mudar hábitos que você tem agora, hábitos alimentares, hábito de divertimento, se é que tem. Buscar novos hábitos. Começa por aí. Mudar de vida. Começar de modo de vida é fazer exercícios respiratórios. É importante isso. Buscar leitura, buscar bons filmes, para que você comece, uma expressão popular, arejar a mente. Né? Então, por que você está ansioso? Porque o ansioso ele tem segurança. Ele quer viver o amanhã. O angustiado está preocupado com a coisa momentânea, o hoje, o agora, aqui. E o ansioso está preocupado com o amanhã. Está preocupado quando é que vai parar a pandemia, se vai perder emprego, se a doença está chegando, vai pegar ele. E aí. Muito bem. E como a pessoa, doutor Edinásio, que não está deambulando, né, ou seja, andando sozinha, né, depende de um suporte para andar, e ela está em cima de uma cama. Como lidar com essa situação toda para quem está assim, praticamente detido por uma enfermidade? É o caso de algumas pessoas que estão nos ouvindo agora. Remédios naturais, tem muitos remédios naturais que outro dia a gente pode aqui trabalhar sobre isso. Existe muita medicação natural, através de raízes que você pode tomar, que vai realmente, serve de base ansiolítico, né? Você pode tomar e também desenvolver hábitos. A não ser que você não esteja falando, nem esteja enxergando. Está falando, enxergando, a pulsão. A questão é que a pessoa está sem pulsão de vida. Não existe pulsão de vida, existe uma pulsão de morte. As pessoas há bloqueio nessa pulsão. Há pouca energia. Então essa energia tem que ser estimulada. O ideal é alguém que se importe com o outro. Alguém se importa com o outro. Se alguém encostar nesse outro, com carinho, com afeto, não precisa ser terapeuta, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser nada. Alguém que ama o outro. Ame, fique no lugar do outro. É aí, essa dupla pode buscar caminhos, porque Deus vai ajudar nisso. Muito bem, eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar os nossos ouvintes da 103,3, da 96,3, pessoal que está nos ouvindo pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil FM, no Play Store, pelo iOS, no Radiosnet ou pelo site redecristãobrasil.com.br, que este programa ele é reprisado à noite, em cadeia com a Nova FM em Goiânia. Mandamos um abraço aí para o pastor Walter, irmão Rubem e o Bacana e todos os residentes aí de Goiânia, onde é reprisado o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva, das 8 às 9 da noite, pela Rede Cristã em cadeia com a Nova FM em Goiânia. Quero lembrar que você pode agendar a sua consulta com o terapeuta Edinásio Silva, telefone que vai aparecer aí na tela, né? Lembrando que temos o canal do YouTube, né? Deixa eu fazer aqui a merchan sobre o Dr. Edinásio. Tem no YouTube o canal Terapeuta Edinásio Silva. Quem está nos assistindo pelo Facebook, né, está vendo aí o endereço, www.com/terapeuta Edinásio Silva. E pode agendar sua consulta pelo 98217-8817, 98217-8817, inclusive para atendimento psicológico online. Aí, para quem está nos assistindo pelo Face, o cartaz, né, sobre o atendimento psicológico online, seu psicólogo no conforto do seu lar. Cada vez mais acionado internacionalmente, o terapeuta Edinásio Silva, né, que atende não só aqui no Brasil, mas tem atendido pessoas de outros países, pessoas em outros países. Não perde essa oportunidade, não. Entre em contato com o terapeuta Edinásio Silva, você vai ter um atendimento, um tratamento humanizado, com uma pessoa competente na área, especialista,
neurocientista e além de muita coisa boa que você vai poder receber e aprender, obtendo assim uma redução considerável dos danos que você talvez esteja sofrendo, emocional, psicológica e mentalmente. Chegando uma pergunta aqui, doutor Edinásio, na verdade é uma afirmação da pessoa. Eu não tenho mais certeza de nada com tudo isso que está acontecendo. Tem havido, inclusive, abrindo parênteses agora a minha fala aqui, doutor Edinásio, tem havido um desengano. Inclusive, o índice de suicídio tem aumentado com essa pandemia, né? Bom, em relação, eu não tenho mais certeza de nada, é um bom negócio. Excelente. Eu acho que é melhor do que quem tem certeza de tudo. Então, eu não tenho certeza de nada. E a partir desse momento, eu vou buscar um caminho perfeito. Ou seja, eu zerei, estou zerado. Agora eu vou começar. Agora eu tenho dúvida. Eu não tenho certeza de nada. É um bom caminho. É um bom caminho para você trilhar aí, chegar a um lugar, a uma zona de conforto. Né? E essa zona de conforto vai fazer com que você se satisfaça, se realiza. Eu resolvi agora, nesse meu repouso forçado, de estudar um pouco mais sobre loucura. Eu acho que o grande barato da humanidade é a loucura. Né? É loucura. O louco, ele vê coisas que o outro não vê. Né? Ele está viajando, ele dá uma viagem que a gente tem medo de fazer. Então, a loucura é uma coisa interessante. Tantas pessoas têm medo de ficar louca, né? Então, eu acho que esse estudo da loucura vai me trazer muitas respostas em relação a muita coisa. A loucura, ela existe desde que a humanidade existe. Muito bem. Aí o senhor vai falando, né, e as perguntas vão surgindo. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Até que ponto a loucura é saudável? Essa foi boa. No momento que ela não for agressiva, né? Porque o que é a loucura? A loucura tem o delírio são ideias. Porque é através das ideias malucas que surgiram as descobertas, né? A grande questão aí é a alucinação, né? Da loucura é a alucinação. Então, a própria Bíblia é meio louca, né? É um conto de fada, né? Só os loucos acreditam na Bíblia, inteiramente, né? Nós somos loucos. Porque é um conto de fada, ela foge do real, completamente do real. E como também os filósofos eram loucos. Se você acreditar naqueles filósofos, nos deuses gregos, né? Aí que a maconha subiu mesmo, né? A cocaína foi exagerada. Então, quando você lê a República de Platão, né? Quando ele fala da relação com Sócrates, e até muitos dizem que Sócrates nunca existiu, é complicado, né? Então, o mundo... Tivemos um probleminha na conexão com o terapeuta Edinásio Silva, que deve voltar explicando, dando continuidade à sua fala, né, sobre essa ideia, né, de algumas pessoas de não acreditarem em Sócrates, a existência dele. Estamos de volta, a conexão voltou. Pode continuar, doutor Edinásio. Pois é, então, como hoje muitas pessoas acham que a Terra não é redonda, né, é finita, e uma série de coisas, que o homem nunca foi à Lua, e por aí vai. Tem gente que tem um grupo aí seleto não sei não, mas é um grupo muito grande que não toma vacina, que não acredita na vacina. Quantas teorias existem aí que as vacinas foram feitas de gripe para matar os idosos, para ter menos idosos na face da Terra? E por aí vai, né? Então existem muitas coisas malucas e loucas. Então, gente, eu acho que a gente podia continuar com esse tema amanhã,
Na quinta-feira, eu vou trazer aqui uma convidada chamada Damares Flor. Ela é escritora de saúde emocional. Ela vai participar do programa e eu acho que Fátima Moura deve entrar amanhã. Então, eu queria agradecer a vocês, porque vou começar já a trabalhar. Isso. E agradecer a vocês todos pela participação. Inscrevam-se no meu canal, é importante para mim. Isso. Terapeuta Ednário Silva, vai lá. Se você, nessa pandemia, olha aí, eu estou depressivo, vai lá no meu canal, fica lá perdendo um tempinho lá e ouvindo o que eu falei aí. Alguma coisa você concorda, outra não concorda, e aí você vai aprender alguma coisa. Eu tenho certeza que tem conteúdos muito ricos. Tem bastante conteúdo para você poder formatar um caminho. Então, eu não acredito mais em nada. Então, vai lá que você vai acreditar alguma coisa. Obrigado, gente, e até amanhã. Deixa eu ver aqui. Então, está chegando algumas perguntas. Deixa para amanhã, então. Amanhã. Amanhã continua. Ok. Muito bem, doutor Ednásio. Obrigado mais uma vez por nos deixar beber dessa fonte que tem sido a Academia do Cérebro, o programa No Divã, desta segunda-feira, dia 25 de maio. Lembrando que esse programa ele é reprisado à noite em cadeia com a 103,3 e a Nova FM em Goiânia. Mandando mais uma vez um abraço para todos os moradores aí de Goiânia e de todo o Brasil e de onde estamos sendo escutados pela Rede Cristã Brasil FM, cada vez mais internacional, abrangendo muitos estados também aqui da nossa federação. Um abraço a todos que acompanham o programa No Divã ao vivo com o terapeuta Ednásio Silva. O programa volta amanhã, lembrando que o programa No Divã com o terapeuta Ednásio Silva, ele acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela Rede Cristã Brasil FM, em cadeia com a rádio Casa de Oração, 96,3, e à noite em cadeia com a Nova FM, 98,5 em Goiânia. Estamos ao vivo sempre para todo o Brasil, para todo o mundo, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil no Play Store, Rede Cristã Brasil FM, pelo iOS Radiosnet e no site redecristãbrasil.com.br. Voltamos ao vivo mais uma vez em nossa programação diária, das 10 à meia-noite, com o programa Fala Meu Amigo, e de 1 às 5 da manhã, com o programa Acorda a Bênção. E aos domingos, das 2 às 4 da tarde, nós temos a campanha evangelizadora. Um abraço aos nossos engenheiros de transmissão, Luciano Ricardo, ao nosso engenheiro de transmissão e imagem, Ivanildo Lins. Um abraço, meu diácono. Vamos ficando por aqui com o programa No Divã, com o terapeuta Ednásio Silva. Deus abençoe e até amanhã.